Bom dia, bom dia, bom dia. Bom domingo. Já assistiram Globo Rural? Como é que vocês estão? E aí, quem acordou mais rico hoje? Quem que acordou mais rico? Me diz que vocês acordaram mais rico hoje. Faz os 2 dias, não, ontem, né? Ontem eu não fiz live. E nem anteontem, né? Ou fiz, agora não lembro. Mas tô devendo uma aula. Falei pra vocês que ia fazer a live ontem, mas eu não sei se vocês acompanham o mundo das criptomoedas. O querido Donald Trump resolveu lançar uma criptomoeda, né? Um token. E aí eu tive que parar tudo que eu tava fazendo e focar no mundo financeiro. Não deu pra fazer live. Mais consciência e riqueza, sim. Mais consciência, mais riqueza, mais abundância, mais prosperidade, mais expansão, mais progresso. Joia? Vamos lá? Vamos falar sobre as permissões. Como é que vocês estão sobre permissões? Vocês têm permissão para ficar rico? Ou vocês só têm permissão para ganhar e no mesmo tanto que vocês ganham, vocês perdem o dobro? E aí? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse ano a gente vai passar por uma peneira bem engraçada. No meu ponto de vista, é bem engraçado. Por quê? Porque é o seguinte. Às vezes a gente acha que é só os grandões que são gananciosos. Que é o político que é ganancioso, que é o dono da empresa lá, não sei das quantas, que é gananciosa, que é a indústria farmacêutica é gananciosa. E a gente não consegue enxergar o próprio rabo, né? A gente senta em cima do próprio rabo. Porque se você parar pra perguntar pra uma pessoa que tanto julga a ganância do outro, como é que você consegue enxergar que é ganância? Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Beleza, mas como é que você consegue enxergar? Como é que você sabe que isso é ganância? Ah, porque eu sei. Sim, exato. Porque você, de alguma maneira, em algum momento, mesmo que em menor realidade, você experimentou ser ganancioso. Não, mas eu não roubo no dinheiro do outro. Mas não precisa ser dinheiro. A ganância com tempo, a ganância com emoções, a ganância com conhecimento, a ganância com bens materiais, a ganância com ações, a ganância ela não muda, ela é a mesma. Ela é a mesma, o que difere é a aplicação dela. Então não existe pecadinho e pecadão. O pecado é o mesmo. O roubo de uma caneta é o roubo de 50 milhões. O roubo de uma assinatura de TV pirateada é o roubo que a pessoa comete lá desviando não sei quantos milhões. Anne, mas é diferente. O que é diferente não é o roubo, é a consequência daquele roubo. É a dimensão do tamanho que vai acontecer aquilo ali. Vó, tá chamando o seu telefone aqui. Peraí. Vó! Peraí, que ela me escuta. Vó, ficou chamando. Você tá ligando pra alguém ali. Ganância sem emoção não tem sensibilidade, eu acho. Ganância é diferente de ambição, né? Conseguiu, vó? Pra quem que você ligou? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, você ligou pra tia Jussara. Oi, Jussara. Oi! Vó! Vai lá fora. Eu tô na live. Tá bom, deixa eu só sair aqui fora. Ela usa aparelho, daí tem que falar alto. Eu fui olhar se tinha carregado.
Minha lindeza. Deixa eu falar aqui pra vocês. A ganância, ela é diferente da ambição. E a gente viu isso lá nas aulas do Portão 54. E aí, quando a gente chegou essa semana, que a gente começou a falar sobre a permissão, pessoas que não têm permissão para prosperar são gananciosas. As pessoas que não têm permissão para prosperar são gananciosas. E aí, a coisa engraçada que vai acontecer esse ano e que já está acontecendo é que as pessoas de classe média, classe baixa, aquela galera que joga no tigrinho, aquela galera que pega empréstimo para jogar no tigrinho, aquela galera que pega empréstimo para jogar na criptomoeda, aquela galera que não tem a mínima capacidade de pensar na gestão de risco, é gananciosa. A pessoa que não estudou para entrar no mercado, a pessoa que não procura se informar a respeito do tigrinho, a pessoa que cresce o olho com lucros, a pessoa pode ser pobre, pode estar na periferia, pode estar devendo até as calças. Se cresceu o olho em cima de valores absurdos e exorbitantes, é gananciosa sim. Isso significa que vai ser feito um filtro nas pessoas justamente pela ganância, mas não pela ganância em si, mas pelo fundo da ganância. O fundo da ganância é falta e escassez, principalmente emocional. Então, as pessoas que nutrem uma grande falta emocional, uma grande escassez emocional e estão colocando na matéria, na sua realidade, isso em forma de ganância, vão ser tiradas do jogo. Tiradas do jogo, simplesmente tiradas do jogo. Eu não sei como, eu não sei por quais vias, porque é a vida que vai fazer isso, mas vai ser feito um filtro. Esse ano, as pessoas que ainda nutrirem falta e escassez emocional e estiverem materializando no seu exterior isso como ganância, vai ficar bem claro, vai ficar bem evidente, a gente vai enxergar, certo? Então, eu vi isso acontecer de ontem para hoje. A criptomoeda lá que o Trump lançou, ela foi lá em cima, não à toa. Um dos indicativos de ganância é chamado ganância dentro do mercado financeiro. E aí a galera com aquele negócio de vou perder uma oportunidade, vou ficar para trás, quero lucro também, e olha aqueles lucros enormes, né, de pessoa que tinha banca para aguentar as oscilações, acha que dá para fazer o mesmo e vira sardinha, né? A gente chama de sardinha, certo? Então, e depois ficou chorando ali porque foi liquidado. Se você pergunta pra pessoa o que motivou ela vai falar que queria o lucro também. Então, as pessoas que estão visando somente o lucro, a aquisição material, só o carro, casa, apartamento, só os 10 mil na conta, só pagar as dívidas, gente. Até quem só pensa em definitivo, em somente pagar as dívidas, vai ver dificuldade. Porque nunca é sobre só pagar as dívidas, gente. O dinheiro não resolve o problema. Ele estanca momentaneamente, mas ele continua com a infiltração. E é isso que vai começar a acontecer. As pessoas vão começar a perceber. Vou orar para que todas percebam, pelo menos perto de mim e no que me cabe ensinar. O dinheiro não resolve o problema. E na hora em que você pegar o dinheiro, ele vai voar da tua mão, fugir da tua mão, porque você não resolveu o problema. O problema tá dentro de você. Certo? Pra mim, é esse que é o mais massa. A gente vai descobrir pessoas que a gente nunca imaginava como sendo gananciosas. Vai ficar bem escancarado. Não estou reclamando, tá? Deixa eu ver. Obrigada pelo presente. Sobre os remédios, por exemplo, o mesmo custa valores variados absurdos. Isso também vai acontecer coisas parecidas quando existe muita discrepância nesses valores e a gente consegue enxergar que a ganância de determinada empresa ou de determinada marca.
Então, por um lado, gente, eu sinto lhe informar, mas é bom que exista o tigrinho. Vocês não estão percebendo. Eu sou aquela pessoa que eu enxergo um propósito em tudo. Ah, mãe, Anne, mas tem gente pegando empréstimo, tem gente se matando. Porque pegou empréstimo, fez dívida e aí não aguenta. Gente, essa pessoa ela já era fraca emocionalmente antes. Só teve algo que potencializou isso. Então, a pessoa não virou santa depois que morreu. É isso que a gente precisa começar a enxergar. De que aquilo que estava fermentando dentro da gente emocionalmente vai começar a vir para fora. Como resolver o problema referente a isso? A gente vai falar um pouco hoje sobre isso. A gente tinha falado sobre a primeira e a segunda fase da permissão, que nada mais é do que você observando quais são as suas limitações. Então, quando você tem uma limitação, gente, a limitação ela não foi feita para você ficar brigando com ela. Se você tem uma limitação financeira, que é o que eu trouxe aqui para vocês, a primeira coisa que vocês precisam fazer é parar de dar murro em ponta de faca. Sabe? Querer resolver de todas as formas possíveis, vai pro tigrinho, vai pro criptomoeda, e não sei. Não sei. Ir pro tigrinho é o sintoma de escassez, jogar na Mega Sena também. Aquele número grandão daquele prêmio, né? Porque se você pegasse esses 10 reais que você joga na Mega Sena toda semana, todo mês, estudasse um pouquinho sobre investimento, né? Um negócio que nunca te dá retorno, você só dá. Ah, Anne, mas investimento dá pouco retorno. Cara, é pouco, mas te dá. Começa a estudar. E aí a gente se depara com essa limitação financeira. Perceba se você anda brigando com essa limitação e não aceita que tem ela. Eu não aceito viver uma limitação financeira, Anne. Você vai continuar vivendo, porque você está em estado de negação. Então, a primeira coisa que a gente faz é todo e qualquer tipo de limitação. Pode ser limitação nos relacionamentos, pode ser limitação na profissão, pode ser uma limitação física, pode ser uma limitação de saúde, pode ser uma limitação de dinheiro, pode ser uma limitação geográfica, né? De movimentação geográfica, pode ser uma limitação de transporte. Não sei qual que é a limitação. Uma limitação de tempo. Anne, tô com os meus filhos, tenho limitação de tempo. Vai, me ajudem. O que mais que vocês sentem que é uma limitação para vocês? Escrafunchem aí dentro de vocês. Consumidores perdem, produtores ganham. Não. Assim de nome, não. Limitação em expressão, comunicação, voz ou de palavras mesmo, de léxico linguístico. Comunicação, voz, não consigo falar. Limitação no que os outros vão pensar, isso se chama codependência. Limitação de relacionamentos, então, de relacionamentos que são condizentes com a sua vibração, com aquilo que você agora tá almejando. Tipo, tem pouca pessoa no mercado com a mesma vibração que eu. Sim, uma limitação de contatos, networking. Então tá, coloquem lá, limitação. Escrevam isso, eu falei pra vocês, coloquem no papel, ó. Coloquem no papelzinho. Posso dizer que eu tô foda-se para as opiniões dos outros? Pode, claro que pode. Isso é muito bom. Mas quando a gente continua se importando de alguma forma, aquilo continua tirando a gente do estado de neutralidade, é porque você ainda se importa. Os extremos quer dizer que você tem uma reatividade emocional. Anotaram as limitações? Eu falei pra vocês que todos aqueles sonhos de 2025 que vocês fizeram na aula do Portão 54, tá lá no canal,
peguem essa lista e observem o que é que vocês não estão realizando ou vocês têm medo de realizar por conta dessa limitação. Essas limitações, elas vão ser motivos pelos quais vocês colocam para não realizar aquilo que vocês querem. Então, por exemplo, Anne, eu quero me mudar de casa. Eu quero sair da casa dos meus pais. Beleza. Qual que é a tua limitação? Não tenho dinheiro. Realmente, eu não tenho esse dinheiro, não estou com esse dinheiro agora. Mas isso é uma limitação? Isso me limita a mudar de casa? Será? Claro, Anne, porque sem dinheiro não dá pra se mudar. Será? É esse o ponto que eu quero que vocês expandam um pouquinho mais. Apesar de a gente saber de algumas limitações que vão acontecer, a gente precisa se abrir para uma possibilidade do qual a gente não esteja enxergando. Então, vamos, por exemplo, Anne, eu tenho o valor para fazer minha mudança, mas eu ainda não tenho o valor para pagar o meu aluguel. Tá, você tá fechando as possibilidades para que esse dinheiro chegue porque você tá ditando o como? Por exemplo, eu quero que esse dinheiro chegue somente com o meu trabalho de CLT. Pronto, você já fechou todas as possibilidades do qual o universo possa te entregar esse valor para que você pague já a primeira parcela do seu aluguel e você de fato se mude. Então é você que está colocando a limitação, uma limitação que não existe. Quando você pega aquilo que você deseja e aí se depara com uma limitação, a primeira coisa que a gente faz, para de brigar com ela. Eu não vou ficar brigando com a limitação de que eu não tenho esse dinheiro agora, eu não estou com esse dinheiro agora. Não tenho, né? Não é posse. Eu não estou com essa quantia agora, mas daqui a pouco eu vou estar. Ok, então agora eu parei de focar na limitação e eu vou procurar outros caminhos, outras inovações, outros lugares, olhar para outros focos aonde as coisas comecem a acontecer. Certo? Então, a gente falou sobre isso nas primeiras aulas. E aí, a gente parou na segunda fase, que eu falei assim pra vocês. A vida vai trazer pra vocês... Vocês se lembram o que eu falei? Eu falei que a vida ia trazer pra vocês, de alguma forma, de algum jeito... eu não sei. Tem uma palavra que eu tô tentando lembrar e eu não tô conseguindo. Forma, jeito, experiência. Por alguma experiência, certo? A vida vai te trazer o desenvolver natural, aonde você tome a decisão de ser capaz de encontrar uma saída diante de limitações. O que a vida traz? A vida traz soluções? Ou ela continua trazendo limitações para você? O que vocês acham? A solução já existe, mas o que ela traz? Ela traz a solução? Ou é você que encontra a solução enquanto você caminha? A vida sempre vai trazer limitações. Você está limitado por um corpo físico. Então, toda vez que a vida te traz essa limitação, não é para você ficar desesperado. Se a água levou a tua casa, não é para você ficar desesperado, por mais que aconteça. Se o fogo queimou, não fica desesperado. Pega aquilo que é mais importante pra ti, que é a sua vida. E ok, eu vou ter que viver essa limitação agora. Eu tenho que sair daqui, ir pra outro lugar, manter minha sobrevivência e beleza. Quando eu cheguei lá, tô com vida, passados uns dias, vamos procurar novas soluções. Vamos procurar novas formas de prosperar. Vamos procurar novas formas de fazer isso. Então, esta capacidade, esse dom inato do ser humano de olhar, encontrar uma saída diante das limitações, gente, se vocês não tomarem a decisão por ter essa capacidade, vocês não têm ela. Entendem que precisa tomar a decisão? E parece que eu não gosto da palavra, sistema. Parece que o sistema faz com que vocês percam essa capacidade ou atrofiem ela, um músculo que para de ser usado. Fez sentido?
E agora a gente vai pro passo 3 e pro passo 4. Nós estamos vivendo já o passo 4, então desde ontem até hoje a gente viveu o 3 e o 4, estamos vivendo o 3 e o 4. Então, talvez vocês notem alguma coisa referente a isso. Lembrando, é importante, estamos falando também sobre as histórias que nós contamos sobre os outros. Se você conta uma história limitante sobre o outro, se você, por exemplo, você tá vendo que a pessoa... Aprendi isso com o genitor do meu filho. Eu tô vendo que ele não consegue pagar a pensão. Não consegue. O fato é, não tá conseguindo pagar a pensão. Qual que é a história que eu tô contando sobre ele? Sobre aquela pessoa que eu tô enxergando fora, independente se é homem ou mulher. Não porque é um fraco, não porque não consegue parar em emprego nenhum, não porque não consegue prosperar, não porque isso, porque não sei o que. Qual que é a história que eu tô contando de limitação sobre o outro? Quais são os limites que eu tô enxergando no outro? Quando eu enxergar esses limites do outro, adivinha o que acontece na minha vida? A história que eu conto sobre o outro, não existe o outro. No meu cérebro, eu estou contando absolutamente a mesma história para minha vida. Adivinha quem que começa a viver limitações? Quem que para de prosperar? Quem que para de fazer dinheiro? Quem que agora começa a ter dificuldade? Tudo, gente, tudo. Anny, mas esse é o julgamento? Sim. Quando você olha para a vida do outro e você começa a fazer julgamento, querendo ou não, você está enxergando as limitações do outro. E as limitações que o outro precisa passar para que ele inove. Só que a partir do momento em que você julga aquelas limitações como algo ruim, você atrai para você. E você vive as mesmíssimas limitações. Então, a falta de permissão do outro, você enxerga que o outro também não tem essa permissão para prosperar, você julga essa falta de permissão do outro, e aí você atrai para você. Pode perceber. Então, quando a gente acha que essa... Lembra que eu falei sobre a permissão? A gente vai falar sobre a permissão. A permissão, o que é? É o que está no meu sangue e ficou registrado na minha genética, da minha família, que sobreviveu diante certas situações, né? Tá na minha genética. Então, se a minha família sobreviveu só sendo escravos, o que está registrado nos meus genes? De que eu preciso me sentir escrava para manter a minha sobrevivência. Meus genes não sabem o que existe aqui fora. Existe só a bioquímica. Se a minha família só fez dinheiro sendo servidor público, o que está registrado na minha genética? De que eu preciso seguir uma possível estabilidade, uma segurança para que eu prospere. Vou lá, também me torno servidor público. Então, a minha família, os casamentos, todos eles, a mulher traiu o homem. Daí vão lá, o que acontece? Dito e feito. Então, existem muitas permissões que estão geneticamente na gente. E aí tem mais as faltas de permissões que a gente pega na infância, né? Brilha menos, fala menos, chama menos atenção. Não, isso não vai dar certo. Você tá fazendo errado. Estranho, né? Quando a coisa é errada, a pessoa pensa como para se permitir. Quando a coisa é errada, mas é errada para quem? É errada para quem? A gente julga o indivíduo, o comportamento individual. A gente não deveria só julgar o comportamento individual, nós temos que julgar o padrão comportamental. E para que a gente enxergue o padrão, a gente precisa parar de olhar só para o indivíduo e julgar o julgamento individual. Tá? No passo 3, vamos lá? O passo 3, ele sempre vai falar sobre... Não é e se a vida vai colocar limitações em você. Não é e se você vai viver limitações. É quando.
Quando você viver essas limitações, como você vai estar preparado? Quem será você? Como você vai estar? Então não é e se, é quando a vida trazer limitações. Tem gente que vive a vida achando que é sem limite, né? Tipo cartão de crédito. Tem gente que vive a vida achando que não tem limite. De que tá plantando, só plantando, só plantando, só colhendo, só colhendo, só colhendo, e uma hora o trem não vai desandar. Tudo tem um limite, gente. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não, Anne, o universo não tem limite. Acredite, ele tem. O nosso corpo é uma limitação para a nossa consciência. Nosso universo interno está materializado no externo. Você pode ser ilimitado em outro lugar, mas no planeta Terra você vive à base de limitações. Ai, foi erva. Beleza? A fase 3 aqui, a gente tá falando sobre nossas tentativas e acertos. Então, quando a gente se depara com um limite, a gente vai fazer que nem a água. Tem um limite aqui, agora vai pela direita. Foi pela direita, não deu certo? Vai pela esquerda, vai pelo meio e vai indo. A água nunca para. Independente de quantos obstáculos seja colocado na frente dela, a água nunca para de correr em direção ao mar. Nunca, absolutamente nunca. E aí, aqui a gente adquire a possibilidade de aprender excedendo seus próprios limites sensatos. Isso significa que se você não se colocar numa forma ativa, se movendo por decisão e não condição, se movendo por decisão e você falar assim, cara, eu quero exceder esse limite aqui, de uma forma sensata, com consciência, e eu vou pra frente, porque é um limite que não faz sentido eu ter. A minha família colocou um teto financeiro nos meus ganhos. Eu só posso ganhar até 5 mil. Por quê? Porque as pessoas da minha família, as autoridades familiares da minha casa ganham até 5 mil. Se eu ganhar mais do que 5 mil, eu vou lá e perco dinheiro. Esse limite existe? Não, só tá na minha cabeça. Isso é falta de permissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exceder os meus próprios limites sensatos. Aqui existe muita experimentação. E é inevitável que você vai errar às vezes. Você tem que se permitir ter o aprendizado. É sempre ir além para ver quais são realmente as limitações. E reconhecendo seus limites, ou você se restringe, ou procede precipitadamente e paga o preço. Lembra aquela frase? Ah, tem gente que não quer pagar o preço. É exatamente aqui que a gente fala de novo ela. É aqui que você vai ter que pagar o preço. O preço de você deixar de você virar borboleta é deixar de ser lagarta. Tem um preço, gente. Não é não? Não é não? Ou você decide, você fica lagarta ou você vira borboleta. Tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo? Na verdade tem, porque dentro da lagarta já existe a borboleta. Mais uma vez borboleta, nunca mais lagarta. Joia? O preço às vezes pode ser, gente, pode ser, não é que é e que não é, pode ser doloroso. Alternativamente, o preço pode por vezes levar a uma enorme aceleração na sua aprendizagem. Nunca se sabe. O importante aqui é que você tem que confiar em si mesmo para se comprometer com alguma coisa, para se comprometer a lidar com qualquer limitação, para seguir em frente com ela ou encontrar uma saída. Lembra que eu falei que é sobre o quando? E agora eu vou fazer uma pergunta bem importante para vocês. Quando foi que vocês aprenderam a ultrapassar os seus próprios limites?
Quando foi que vocês conseguiram se comprometer com uma determinada limitação que vocês estavam ou estão vivendo e decidiram seguir em frente com ela? Quando foi? Quando foi que a habilidade de vocês de aprender com os erros beneficiou vocês a longo prazo? Ainda não tem resposta. Então tá, então aguarda, que você vai viver elas. Talvez de ontem para hoje você esteja vivendo. Quando foi que vocês enfrentaram uma situação em que vocês decidiram seguir em frente, apesar da limitação? Faz uma retrospectiva de 24 horas aí, até 72. Até 72 horas. O que é que vocês estão vivendo? O que é que vocês estão vivendo em que bateu o medo de novo de uma limitação? Aquele, eu não consigo, eu sou um fracasso, eu só erro, eu só cometo os mesmos erros de sempre. Parece que tem alguém me barrando, parece que tem alguma coisa me segurando. Aquela sensação de você tava indo e desligou o motor. Reveja com quais pessoas, em quais situações, em que momento, envolvendo o que vocês e daí parou. Eu tenho certeza que vocês têm a capacidade de perceber qual área da vida, quais pessoas, quais situações ali que isso está acontecendo nas últimas 72 horas. Cuidado com o entorno. Pode ser com a família, pode ser com os amigos, pode ser com as redes sociais, pode ser com o cônjuge, pode ser com o namorado, pode ser com chefes, com figuras de autoridade, pode ser com a turma do futebol, pode ser com aquilo que você acredita que seja espiritualidade, mas é religião, pode ser com o seu próprio inconsciente. Gente, às vezes a gente é escravo do nosso próprio inconsciente. Com a religião. Bom dia, Rodrigo. Com a religião, pois é. Você está se sentindo limitada pela religião. E aí, nas últimas horas aí, é um pedido. O lado negativo é, ou você fica se restringindo, ou você acaba procedendo de forma precipitada e acaba pagando um preço. Tá, Anne, daí eu fico parada no meio do caminho? Se eu dou um passo precipitado, eu pago o preço, mas também se eu fico parado, eu fico me restringindo. Pois é. O aspecto de luz aqui é aprender, excedendo os seus próprios limites sensatos. Isso quer dizer que a gente vai dar passinhos, gente. Passinho, passinho, passinho. A borboleta, ela não vira assim, de dia para noite, borboleta. É um processo, um dia, 2 dias. A gente não tá falando de salto quântico, aqui não acontece salto quântico. A gente tá falando de evolução, de genética. A evolução, olha, peguem a escala de tempo para determinada mutação genética acontecer. Nós estamos falando de coisas que vão sendo construídas passinho, passinho. Então não adianta você virar um rebelde sem causa, dando com os 2 pés na porta, arrombando tudo, porque não é assim que as coisas se resolvem. Não é assim. Você precisa se comprometer a lidar com qualquer limitação. Se comprometer com ela significa que você não vai fugir dela e nem que você vai travar uma guerra com ela. Você vai se comprometer e seguir em frente com ela. Entende? Você vai seguir com ela, gente. Não é contra ela, não é ficando parada com ela. É pegar na mãozinha e seguir em frente com ela. Os 2 juntos.
Você vai carregar essa limitação por um tempo ainda. Você está vivendo um paradigma. Como é que você quer construir um paradigma completamente do zero? Não funciona assim. Você constrói um paradigma novo sempre com base no antigo. A borboleta só vira com base nos nutrientes que foi um dia lagarta. Não é nada do zero, certo? Qual que é o poder de decisão aqui da terceira fase? Que é o quando. Quando foi que eu consegui tudo isso? A decisão de eu tenho a capacidade de aprender com erros e avançar. A gente tá parado no tempo, gente. Ontem teve uma pessoa que quis me envergonhar. E a gente sente quando a pessoa faz de propósito. Quis tirar uma casquinha, sabe? Quis me envergonhar na frente de pelo menos umas 10 mil, nem sei quantas pessoas tem no grupo ali, peraí. Tem 50 mil pessoas num grupo do Telegram. E a pessoa quis me envergonhar. Não sei quantas pessoas leram, né, de fato, mas quis me envergonhar dentro ali do grupo. E aí, sabe o que eu fiz? Eu zoei junto. Não existe poder maior do que você transformar os seus erros em piada, em stand-up. Daí a pessoa, assim, tipo, quis me cobrar de uma coisa ali. E eu falei assim, nossa, sabe, eu dirijo super mal, nossa, eu sou uma polenta pra dirigir. Porque eu sou tão devagar que eu já bati o carro por ser devagar. Sabe? Eu dirijo que nem uma polenta mesmo, então deixa eu ir com calma mesmo. Não existe pessoa com poder maior do que a própria que dá risada dos seus próprios erros. Cara, é um negócio assim, pode ser o erro mais bizarro, medonho que você fez. Se tu consegue aprender com ele e depois dar risada, não tem ninguém que te envergonhe. E você perde completamente a culpa ou a vergonha de cometer erros. Ou seja, a sua capacidade de aprendizado ela é exponencializada. Tem alguém te julgando, às vezes é você mesmo. Às vezes é uma pessoa, um pai e uma mãe que ficam julgando, fica aquela vozinha irritante no nosso ouvido de que a gente vai ser punido por erros. Você vai ser punido porque tá cometendo pecado, você vai pro quinto do inferno porque você tá errando. Gente, eu não tô errando, eu tô aprendendo, me deixa. Que saco. Não tô matando ninguém, não tô roubando, não tô fazendo mal pra ninguém. Tô tentando acertar meu caminho, só isso. Não estou interferindo na vida de ninguém. Eu só tô fazendo meu rolê. Você vir aqui e ficar me enchendo o saco se eu tô acertando, tô errando, vai te catar. Entende? As pessoas vão tentar envergonhar vocês. As pessoas, quanto mais você adquire a potência de aprender com seus aprendizados e transformar isso em sabedoria, acredite, as pessoas vão querer te envergonhar. As pessoas vão querer ficar te apontando os seus erros. Porque você falhou lá em 1990, você fez tal coisa. E eu, fiz. Pior que fiz mesmo. Nossa, tem uma história muito engraçada depois que eu aprendi com isso daí. Você não tem noção. Você quer ouvir? Nossa, foi uma puta de uma cagada. Eu fico lembrando assim. A pessoa fica te olhando com aquela cara, tipo... Você constrangeu ela. Vocês ainda se permitem ser constrangidos por pessoas que querem ficar te envergonhando? Vida social, financeira e emocional é uma só? Sim. Se você resolve uma coisa, você resolve as 3 coisas. Principalmente isso que eu tô falando. Capacidade de parar. De se envergonhar por apenas estar aprendendo. Sabe quando a criança faz alguma coisa que a gente fala? Esses dias eu me peguei falando isso pro meu filho, depois eu fiquei, você não tem vergonha, não? Ele deu aquela risadinha, tipo... Cara, por que ele tem que ter vergonha disso? Por que ele tem que sentir vergonha por estar aprendendo?
ele vai colher o fruto. Ele quebrou um negócio lá e ele colheu o fruto, né? Mas por que ele tem que se envergonhar disso? E aí? Certo? Esse é o terceiro passo. Então, coloquem lá, terceiro passo, não é e se vou viver limitações. É quando, escrevem o quando bem grande, assim, ó, é quando eu vivê-las, quando eu vivê-las, eu irei tomar a decisão, de aprender com os meus erros e avançar. Beleza? Esse é o terceiro passo. Vamos pro quarto? A gente mudou o que a gente quer no passo 1. A gente viu como que a vida vai fazer isso. Agora a gente vai prestar atenção no quando isso tudo tá acontecendo para mim, meu laboratório, né? Quando que é que tudo isso tá acontecendo. No quarto passo, a gente vai ver quem são as pessoas. Olha só, vocês estão aqui me assistindo e agora vocês vão entender. Quem são as pessoas as quais eu vou influenciar? Influenciar como, Anne? A gente está começando a desenvolver todo um potencial que estava adormecido na gente. Da gente usar as nossas próprias limitações, a nossa falta de permissão para um monte de coisa, para se tornar sábio naquilo. Então, cada um de vocês tem uma área específica da vida em que normalmente vocês vivem muitas limitações. Demais. Até parece que a vida tá zoando com a gente. Só que nesta área em que vocês têm muita falta de permissão, onde vivem muitas limitações, é exatamente o ponto em que vocês podem se tornar sábios. E vocês tendo essa sabedoria, vocês podem vender, vocês podem ensinar, vocês podem ofertar, vocês podem impactar, vocês podem transformar. Porque isso vai estar dentro de vocês, assim como está dentro de mim. Então, eu sei exatamente qual é a minha área específica, onde eu tenho falta de permissão, onde as limitações vira e mexe, volta uma, volta outra, volta outra. E eu, quanto mais eu avanço e aprendo com os meus erros ali nessa área, mais sábia eu me torno naquilo ali. E é diferente de conhecimento. Sabedoria precisa ser corporificado, vocês precisam viver isso, certo? E aí, vai vir as primeiras pessoas que eu vou influenciar. Então, quem são? O quarto passo começa a olhar para fora. Então, até o terceiro passo, a gente estava olhando para dentro. Estava aqui na minha experiência pessoal. No quarto passo, agora eu externalizo. Agora eu vou para o mundo, certo? No quarto passo, olha só. Usando as limitações como trampolim natural para o crescimento. Isso significa que depois do primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, a gente adquire a visibilidade de que eu vou influenciar as pessoas com o meu comportamento, com a minha sabedoria, vou ensinar, vou vender, vou modificar, vou impactar, vou fazer live, não sei, eu vou me colocar no mundo de uma forma com que, primeiro, as pessoas enxerguem em mim a perspectiva de que essa pessoa usa limitações como trampolim natural para o crescimento. É isso que as pessoas precisam enxergar. Certo? Em você. O que a pessoa enxerga em você? Uma pessoa completamente cheia de limitações, que é aquele exemplo que eu dei do genitor, né? Quando eu olho pra ele, cara, eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa não tá usando as próprias limitações como trampolim natural pra ela. Livre-arbítrio. Por que eu enxergo isso? Porque eu já fui assim. Exatamente, não tem nem o que julgar, porque eu já fui daquele jeito. Eu falava, gente, a pessoa, ela fechou aqui, ela não enxerga mais nada. Ela não enxerga que a própria limitação financeira que ela tá vivendo é uma
puta de uma oportunidade para prosperar. Vocês não têm noção. A maior forma de você aprender a prosperar de novas formas é quando a dívida bate na bunda. É quando o trem aperta. A gente tira leite de pedra. Sabe? Então, aqui no quarto passo, a gente vai entrar, literalmente, trocar de energia, tá? São energias diferentes. É quando você olha para a situação, vê as limitações e diz: na verdade, não preciso me conter por causa desta restrição potencial. Se eu apenas lidar com esses obstáculos, eles não serão mais limitações para mim. Olha o tamanho do conselho, da dica que eu vou dar para vocês. Quando você muda o olhar frente à limitação. Por que a gente fica enxergando só como limitação? Porque é a história que a gente conta sobre aquilo ali. É a gente que tá contando a história para si mesmo de que aquilo ali tá me limitando, gente. Anne, perdi uma perna. Gente, eu já vi gente ganhando medalha de ouro sem uma perna. Limitação física. Tenho limitação geográfica, Anne. Não posso passar do México para os Estados Unidos. Eu já vi gente pulando o muro lá. E aí? Se eu apenas lidar com o obstáculo, gente, você lida com ele. Você pega ele, olha pra ele, aceita, não nega. Ele tá ali na tua frente. Pronto, ele deixou de ser uma limitação. Ele é um obstáculo e obstáculos foram feitos para serem desviados por um novo caminho. Ele vai continuar existindo. Deixa o obstáculo lá, cara. Existe uma lei falando que eu tenho que pagar X de imposto. É uma limitação ou um obstáculo? Não, é uma limitação, porque eu não consigo prosperar, porque eu vou ter que pagar mais. É um obstáculo. A gente arranja novas formas de prosperar cada vez mais. Certo? Vamos lá. Uma vez que você tenha lidado com esses obstáculos, isso se tornará um trampolim para você evoluir e entrar em coisas completamente diferentes. Você se esforça para tirar o melhor proveito de qualquer situação, lidando com ela, onde a evolução é possível. Você não vai ficar tentando fazer evoluir para um lugar que não tem como. Caso contrário, se você tentar se harmonizar de forma contínua com tudo e todos que parecem estar, tipo, a limitação ao seu redor, em vez de superar elas, ou seja, transformar em obstáculo e desviar, você poderá facilmente ficar desanimado. Cara, foi uma palavra que eu ouvi muito essa semana agora com essa história do Pix. Ai, Anne, sabe o que é? Desanima. Desanima. Nossa, eu tô tão desanimada de viver nesse país. Escolheu encarnar no Brasil e tá desanimada. A pessoa que tá desanimada, o que significa? Você tá desanimado? O que tá te desanimando? Você fez uma lista de projetos e sonhos para 2025. Transformou elas em ambições superiores. Mas quando começou a olhar para ela e começou a querer seguir, veio uma limitação. E aí você... quer saber? Esquece aquela lista de 2025. Eu não consegui ano passado mesmo, então esse ano também. Vou empurrar com a barriga mesmo de novo e vamos ver o que vai dar. Se você não escolher fazer das limitações trampolim, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai botar o trampolim para você pular de lá. É você que faz das limitações trampolim. E aí você tem duas opções. Ou você continua usando as limitações contra você mesmo. Você continua dando para os outros o poder dos outros usar as suas limitações contra você. Ou você usa as suas limitações como trampolim. É você que decide. E aí? O que vocês preferem? Eu conheço gente que prefere ficar doando energia de limitação para os outros, daí o mundo conhece as suas limitações e usa contra vocês.
O mundo conhece teu ponto fraco, a tua limitação emocional, a tua limitação financeira, a tua limitação de mentalidade, a tua limitação de localização, de movimentação geográfica. E aí o outro fica usando contra você. O guru da internet sabe que vocês têm uma limitação financeira. E aí o que ele faz? Ele usa a limitação de vocês contra vocês. Fazem vocês pegarem empréstimos para pagar uma mentoria de 10 mil reais. Que vocês nem sabem se vai funcionar para vocês. O pessoal da criptomoeda de futuros sabe que as sardinhas são gananciosas. Usam a própria limitação financeira das sardinhas que alavancam a 25 vezes lá no mercado de futuro para liquidar vocês. A pessoa conhece a sua limitação de paciência, sabe que você é impaciente. Ela vai lá e faz o quê? Usa a sua limitação contra você. Anne, o que eu faço? Começa a usar a limitação você, senão o outro vai continuar usando. Tô falando de um lugar com bastante consciência. Eu enxergo cada limitação das pessoas e eu já usei contra elas para me defender. Não me orgulho disso, mas precisei. Enquanto você não conhece as suas próprias limitações e usa elas como trampolins, por isso que a gente enxerga pessoas que têm a perda de membros do corpo, umas acabam definhando e outras viram atletas, outras vão pro TikTok e fazem graça e dão um jeito na vida. Teve pessoas que tiveram as casas lá no Rio Grande do Sul completamente devastadas pela terceira vez. Teve gente que desanimou. E teve gente que mudou de cidade com um pouquinho de dinheiro que doação, catou, pegou dinheiro, pegou empréstimo, fez não sei, quer saber, vou mudar até de cidade. E ó, foi. Chegou na cidade e começou a prosperar. Por que isso? É sorte? Não. Porque ali a vida viu que houve uma permissão para prosperar de forma diferente, para continuar prosperando. Porque no lugar que estava acomodado. No lugar que estava morrendo, definhando. Para que servem as limitações? Todas as limitações que vocês já viveram. Qual que é a limitação da criança? Engatinhar. Ela vai lá e aprende a andar. Yes, agora eu conheço o mundo. Qual que é a limitação da fala da criança? Primeiro é choro. Preciso aprender a me comunicar, é uma limitação. Deixa eu começar a copiar esses sons que os adultos fazem. A nossa vida é feita de avanços diante das limitações. E a cada nova limitação, aqui dá um sinal de que, opa, peraí, eu preciso achar uma nova forma de prosperar. Cada ser é um ser, uma fonte? Sim. Todos nós somos fonte, não tem separação. Quem são as pessoas que vocês estão influenciando? Ou quem vocês querem influenciar? Quem são as pessoas que estão ao redor de vocês e que vocês já perceberam que são pessoas o quê? É um ambiente onde você fica tentando se encaixar, onde você fica tentando se limitar e se ajustar naquela limitação. Você fica tentando se harmonizar com tudo ao seu redor. Você está escolhendo isso a partir do momento em que você só enxerga a limitação. Ah, essas pessoas estão me limitando. Acredite, não são as pessoas que estão te limitando. É você que está escolhendo ver ainda como limitação. E o tom da história que você conta sobre si mesmo é exatamente esse. E é isso que você vai viver. O que a gente tem que fazer então? Usar as limitações como um trampolim natural para o crescimento.
É isso, que vocês têm que escolher conscientemente. Lidar diretamente com as restrições, transformá-las em obstáculo apenas. Isso aqui não tá me limitando, eu sou água. Eu sou água que vai por cima da pedra, vai pro lado, vai pro outro, vai por dentro dos veios de terra, mas eu vou encontrar o mar. Eu sou rio, sou água, eu vou encontrar o mar. Não me interessa como, eu vou. Lidar diretamente com essas restrições e ver onde a evolução é possível. Tem que ter consciência sobre isso. Nem todo caminho que a água vai para a direita, às vezes ela vai se deparar com outro obstáculo. Peraí, gente, que eu vou ter que trocar de lugar aqui. Aguentei. Só um pouquinho. Filho, desliga aí um pouquinho, por favor. Só pra mim terminar aqui. É rapidinho. Não sei, tô terminando ainda, peraí. Desliga, por favor. Deixa eu pegar uma. Pronto. Eu tava na cozinha. Vou ligar o celular aqui, senão vai desligar. Pronto. Onde que eu parei? Fugiu agora o meu assunto. De usar como trampolim, né? E vocês contarem a história. É vocês que contam a história sobre limitações. Poder de decisão. Capacidade de transformar restrições em oportunidades de crescimento. Gente, é real e oficial. Se vocês não escolherem fazer isso por vontade própria, ninguém vai fazer por vocês, tá? Ninguém vai fazer por vocês. Ninguém, absolutamente ninguém. Vocês vão viver limitados. Lembra quando a gente fala assim, é você que dá o limite aos outros. É você que dá limite aos outros, mas é você também que conta determinadas histórias sobre as limitações que você anda vivendo. A gente tem muito poder na nossa linguagem. Então, se você tem uma restrição, uma limitação financeira, observe como você tem contado a história acerca disso. De que você continua repetindo a história de que você está limitado, não faz determinadas coisas, de que você não vai para frente, que você não muda, de que você não estuda, de que não faz isso, não faz A, não faz B, pela condição que você coloca. Eu não tenho dinheiro. O que você está fazendo? Você está criando uma limitação e essa limitação ela vai aumentando. Lembra que eu falei da lógica do computador? Você condiciona determinada cocriação a algo ou alguém. Quero me mudar de casa, mas não tenho dinheiro. Você acabou de colocar a condição. Esta condição é a história que você está contando do limite que você mesmo colocou. Anne, mas eu não tenho. Comece a enxergar apenas como um obstáculo. Um obstáculo do qual você vai superar ele. Passar por lá, passar por cima, passar por baixo, não sei, você vai passar por ele. Ele vai continuar existindo e você vai deixar ele para trás. Certo? Hoje, onde você seria mais útil? Quem quer você por perto? Eu não sei se sou eu que devo responder essa pergunta. Isso não é uma preocupação que eu teria, que seria excessivamente mental. Quem é que precisa de mim? Estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo, falando as coisas certas, significa que eu amo fazer aquilo que eu faço.
Só isso me interessa. A reclamação é o principal sugador de energia. E aí você cria a sua limitação e daí lá na frente você fica reclamando dela. Você cria a sua limitação e aí a história que você conta sobre si mesmo e daí lá na frente você reclama dela. E fica nesse rolê. Entenderam? Perguntinhas para vocês se fazerem. Não é para responder agora, é só para interiorizar e escutar elas com atenção. Pensem que vocês vão viver a resposta dessas perguntas, tá? Quem se beneficiou ao usar limitações? Não. Quem se beneficiou quando eu usei as minhas limitações como trampolim para o crescimento? Quem são as pessoas? São as 19 que estão aqui me assistindo, são as pessoas que vão me assistir depois lá no canal do YouTube, porque essas aulas estão ficando gravadas lá, na íntegra. Quem são as pessoas? São as pessoas da minha família? Talvez não. Santo de casa não faz milagre, né? Às vezes é na minha faculdade. Às vezes é com meu filho. Eu vivo falando pra ele, falei, filho, é o seguinte, a gente tá vivendo um período aí, ó, mas assim, vamos dar os nossos jeitos aqui, os nossos pulos. Se a gente ficar choramingando aqui porque, não tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, vamos aqui. Você ajuda a mamãe aqui, olha o que a mamãe tá fazendo. Agora eu não posso, filho, depois a gente faz... Vou trocando figurinha com ele. Quem são as pessoas que se beneficiam no momento em que você para de contar histórias limitantes sobre si mesmo? Eu mesmo, Anne, eu me beneficio. Vai nessa que se trata só de você. Nunca é sobre só nós. Criamos mais do que agradecemos ou do que reclamamos. Quem foram as pessoas cujas ações delas ajudaram a transformar as minhas restrições em oportunidades de crescimento? Vai existir duas qualidades de pessoas à volta de vocês. Vai existir aquelas pessoas que vão ressoar com a história limitante que vocês têm contado, ou seja, a história de falta de permissão, só limitação, vivo limitação, e aí essas pessoas vão ressoar. E a partir do momento em que você começa a trocar a história que você conta sobre essas limitações e você consegue viver de fato essas limitações sendo o trampolim para o seu crescimento, para a sua evolução. Cara, isso daqui não é uma limitação. Às vezes a pessoa vai querer continuar contando a mesma história pra você, você vai olhar pra cara dela e falar assim, viu? Isso daqui não tá me limitando, não. Isso daqui é só um obstáculo. Ai, Anne, porque agora eu tenho filho. Nossa, meu Deus. Agora eu tô cheia de limitação. Limitação de tempo, limitação de espaço, limitação... Você já viu pai e mãe que usa os filhos como limitação? Eu não segui o meu sonho porque agora eu tenho filho. Momento de silêncio. Sabe pai e mãe que culpa filho? São pessoas que colocam no filho uma limitação. É culpa do filho? Não. É da história que você conta sobre si mesmo. Porque o que eu já vi andando aí no mundo... Na pandemia eu vi um senhor em Florianópolis com um filho na carrocinha de pipoca. Ele mexendo com pecinha, não sei o que. E a carrocinha de pipoca dele, assim, tinha um espacinho que servia bem certinho a criança ali, sem perigo, longe do calor, óbvio, né? A carrocinha era grande, tipo uma bicicleta, uma gaiotinha, um negócio assim, e o pequenininho ali com ele. E ele trabalhando no centro de Florianópolis durante a pandemia. Antes de tirarem ele da rua. Depois ele começou a vender a pipoca delivery. Qual é a história de limitação que você tem contado? Vão ter pessoas ou fortificando essa história, e aí você vai ficar querendo reclamar ainda das pessoas que estão fortificando,
Ou você começa a mudar a história que você conta sobre si mesmo, e aí as pessoas à sua volta são obrigadas ou a ir embora, ou a você ir embora, ou você começar a atrair as pessoas que são condizentes com aquela tua energia. Então não adianta você ficar reclamando do ambiente que você tá. Não adianta você ficar olhando pra fora. As pessoas que estão fora de você, elas estão te auxiliando a transformar essas restrições em oportunidade de crescimento, ou elas estão te limitando cada vez mais, e aí você fica reclamando que elas estão te oprimindo, que elas estão te segurando, que elas estão limitando. Ah, meu pai e minha mãe que me limita. É, teu pai e minha mãe, meu papai e minha mãe que me limita. Ah, é o meu marido, Anny. Ah, é minha esposa. Ah, é meu chefe. Ah, é o pastor. Ah, é o professor. Mais importante do que isso, quem são as pessoas? Quem foram as pessoas? Anny, a pergunta tá no passado. Pra tua mente acreditar que já viveu a resposta, tá? Quem foram as pessoas que a longo prazo se beneficiou quando eu lidei diretamente com essas restrições? Isso significa que você não tá pensando só em você. Você agora começou a pensar no coletivo, começou a pensar no seu impacto, na sua influência. Eu tô aqui falando com vocês, mas a minha cabeça tá longe. A minha cabeça, ela tá... Nossa! Que nem o foguete do Elon. Já foi pra Marte. Quem são as pessoas que você beneficiou a longo prazo quando você lidou diretamente com essas restrições? Acredite, você tem muito poder. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas pra fora, mas apenas lidando com as nossas próprias limitações, nós desenvolvemos um potencial que estava ali adormecido. Entenderam? Vocês conseguem enxergar essas pessoas? Ou vocês são aquele tipo de pessoas que gostam de envergonhar os outros pelos erros deles? Ou ficar apontando o erro? Você é a pessoa que fala, cara, beleza, quebrou, caiu, quebrou, vai, bora, toma cuidado da próxima vez, mas vai, bora. Ou quebra, tá vendo? Você não faz nada direito. Quem é você? A mesma forma com que você conta a história sobre suas limitações para si mesmo, é a forma como você age diante das limitações que as outras pessoas têm tido. Ai, Anny, eu tenho dó, eu tenho pena, sabe o que é? Tadinho dele. Será que essa história de pena, de dó, de suposta empatia, suposta compaixão que você está contando sobre o outro, não é a mesma história que você está contando sobre si mesmo? Ai, coitadinho de mim, sabe o que é? Ai, sabe, não. É a mesma história. Não existe outro. A gente precisa... Estamos se devendo aquela saída, né, nega? Até agora a gente não saiu ainda. Vocês têm que parar de contar essas histórias de limitação, de falta de permissão. Eu vi uma moça essa semana falando que a gente tem mais ou menos 6.000 falta de permissão, ou seja, como se fosse 6.000 tipos de contratos, contratos inconscientes, ancestrais, epigenéticos, espirituais, eu não sei o que é. Cara, pode ter 10.000, mas que eu tenha plena consciência de enxergar um a um e falar, uma limitação. Deixa eu ver o que eu faço com essa limitação. Deixa eu ver o que eu faço com essa... A minha se chama eremita mesmo. Eu tava no modo caverna. Limitação de criação, tava criando. Mas agora já tá ficando melhor. Joia? A gente vai estar vivendo esse quarto passo até o final do dia hoje.
Então, prestem atenção. Ah, é numa live? É na internet? É no Facebook? É no grupo do Instagram? Não sei em qual lugar que é que vocês sentem que podem ter esta influência. Vai de cada um. Só prestem atenção ao entorno de vocês. Qual é a história de limitação que vocês têm contado sobre os outros? Não precisa mandar ela pra puta que pariu. Pega ela na mãozinha e fala, vamos junto, bora lá. É importante que a gente se lembre de quais foram as limitações que serviram como os nossos trampolins. Por quê? Amanhã eu vou fazer a live, a aula, do passo 5 e do passo 6. E no passo 5 e no passo 6 é importante que a gente tenha bastante clareza de quais foram as nossas limitações. De quais foram as histórias de limitação que nós contamos para nós mesmos. Ou de limitações verdadeiras que vivemos. Eu já conversei com uma pessoa, mais de uma, lá da enchente do Rio Grande do Sul. E, gente, que história maior do que pegar uma puta de uma limitação que foi vivida ali. E a pessoa falou, eu tô vivendo uma vida nova. Essa pessoa nunca vai esquecer da limitação que ela viveu. Nunca. Não se esqueça das limitações. Você não precisa apagar os paradigmas antigos para criar paradigmas novos. Você não precisa se desfazer, julgar, massacrar, humilhar os paradigmas antigos só porque agora você enxerga que dá para construir paradigmas novos. Isso não nos torna pessoas melhores. A borboleta vai ficar julgando a lagarta? Essa gorda tava aí, ela não tinha nem asa, não sabia voar, não sabe o que tava perdendo, olha esse mundo aqui. Ainda bem que tu sumiu mesmo. Fica aí. Daí você passa pelas outras que ainda estão como lagartinhas. Olha lá. Bora, minha filha, bora. Vai virar borboleta. Ele fica acelerando os outros. Não se desfaça da lagarta. Chinelos de palha de gás. A limitação não é versus superação. É limitações e superações. Não é uma batalha, não é uma guerra. A gente não tá em guerra contra as limitações. É esse que é o detalhe. Boa parte do desânimo que vocês têm sentido é porque vocês estão lutando contra ou está em estado de negação. Se você ficar tentando lutar contra alguma coisa, você está despendendo energia ativa. Quando você tem reatividade diante de alguma coisa, você fortifica aquela realidade e aumenta ela, você expande ela, você coloca mais foco, você dá mais energia, aquilo ali vai crescendo. Então é você mesmo que está fazendo crescer. A limitação foi feita para você ficar no casulinho por um tempo, quietinha, fazendo a metamorfose, sentir que está na hora de você abraçar aquela limitação e falar, opa, peraí. Antes de iniciar 2025, a gente não começou 2025 ainda. E vai começar dia 21 agora, logo depois, sincronicamente depois da posse do Trump, né? Depois falam que eles não têm astrólogo debaixo do braço. Antes de começar o ano, vocês precisam olhar para o ano de 2024 e para os anos anteriores até e perceberem quais foram as limitações que vocês viveram para que de fato aquilo que vocês estavam desejando e sonhando
e querendo materializar daquelas listas, não aconteceu. Se vocês não tiverem claro na cabeça de vocês, com consciência, quais foram as limitações, vocês vão arrastar elas para o próximo ciclo. Vão continuar lutando com elas. É nesse momento que a gente abraça, não nega e fala, eu tenho clareza de todas as limitações, das minhas limitações que em 2024 fizeram com que eu não avançasse. Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu falei 2004, aconteceu um negócio lá. Certo? Escrevam. Em 2024, eu me senti limitada por isso, isso e isso. Em 2024, isso me limitou. Em 2024, isso eu senti que estava me aprisionando, estava me segurando. De que eu estava limitada por algo ou alguém. O medo é uma limitação que a gente coloca, porque o medo sempre vai existir. O medo nos protege de pular do precipício e cair no precipício. Só que se a gente dá importância demais para ele aonde que não precisa, ele vira limitação. Não é vai com medo mesmo. Às vezes o medo tá realmente te protegendo de tomar uma decisão, um caminho equivocado. Mas você não precisa ficar contando a história de que ele sempre tá te limitando. O medo, ele é um obstáculo. E aí você vai contornar ele. Não quero mais ser CLT. Muito bem. Muita coragem e disposição para falhar e errar quantas vezes for preciso. Não é se eu vou acertar, é quando você acertar. Porque jornada empreendedora é a que a gente mais adquire sabedoria. Certo? Pegaram a fase 3 e a fase 4? A gente falou do quando e do quem. E aí amanhã a gente vai falar sobre o passo 5 e o passo 6. Certo? De forma coincidente, não tinha pensado nisso, não tinha reparado nisso, mas a semana da cocriação, que é do dia 21 ao dia 26, sincronicamente ou não, coincidentemente ou não, vai pegar a posse do Trump. E é um evento que influencia globalmente. Mas eu vou fazer as lives da mesma forma, vou manter a semana ali fazendo as lives. Só saibam que ela é muito importante. Então não percam a semana do dia 21 ao dia 26 ali, porque é a semana em que a gente mais vai usar energia criativa, mais energia de impulso pra gente começar o 2025. Acreditem, a gente vai começar 2025 só agora, tá? Minhas linhas de ação precisam expandir além da latitude de profundidade. Muito bem, de forma radial, né? Para todos os lados, para cima, para baixo, para o lado. Anne, como é que eu faço? Dá para vocês entrarem no grupo de avisos do WhatsApp, que só eu mando coisa lá, para vocês ficarem sabendo que acontece live, que os vídeos já foram lá pro canal do YouTube. Tem o canal do YouTube com as aulas antigas, já estão todas lá. E no meu site, no link do meu perfil ou no meu site, bem na página da frente, vocês têm acesso à agenda, onde eu já vou colocando as lives que eu vou fazer e o resuminho, um pequeno resumo do tema, certo? Nem sempre o horário que tá lá é o horário que eu faço, porque eu posso mudar, pode acontecer algumas coisas, mas o tema é sempre o mesmo, certo? Para que vocês vão acompanhando mais ou menos o dia que vai acontecer, e se naquele dia também tem. Por exemplo, no dia que não tem, eu tiro a live de lá, vocês sabem que não vai ter live. Joia? Conseguiram entender? Porque na minha cabeça eu entendi tudo, mas talvez na hora de falar
Na hora de falar foi meio grego. Pra quem me perguntou, Anne, passo do quê? O que é isso? Gente, desde o dia 24, 23, não, antes ainda, né? De dezembro, eu comecei uma série de 30 lives pra cocriação do nosso ano. E ela vai acabar só dia 31 de janeiro. A gente tá passando por um dos períodos mais propícios de forma consciente pra gente ter consciência da cocriação do ano. Vocês não têm noção da quantidade de energia disponível que a gente tem pra facilitar a nossa vida. Vocês não têm noção. Só que a gente precisava de uma base estruturada. Então, toda a cocriação de realidade, ela precisa vir de um lugar firme, não construído em cima de areia. E foi o que eu falei na live do Portão 58 ou 38, eu não lembro. Quando todo mundo tava ali fazendo festa, é o momento em que a gente precisava parar e construir. E construir. Porque agora chegou nessa semana, eu tenho certeza que boa parte da galera já desanimou de 2025, só pelos movimentos econômicos e sociais que têm acontecido. Já tá meia bomba. Olha aí. Já decaiu o átomo. Só tá... Ai, Anne, fiz a lista aqui, vamos ver. Tá, mas beleza. Aquela lista que tu fez. E aí? Quais as limitações que você viveu ano passado que você já sabe que tem que transcender elas? Limitações? Não, eu só quero cocriar. Não. Você cocria de um lugar de consciência? Ou você só empurra? Certo? Beleza? Vou colocar essa aula logo depois do almoço agora no canal. E aí vocês podem assistir ela de novo na íntegra. Vou pedir, por favor, que vocês compartilhem o canal, compartilhem as lives, joga lá no grupo. Não sei como é que vocês podem fazer a retribuição de vocês. A gente vai estar junto até dia 31 de janeiro, pelo menos, quase todos os dias. As lives aqui no TikTok, geralmente eu faço de manhã, mas acontece às vezes de fazer de tarde, ou finalzinho da tarde. À noite eu não faço, certo? Então, ativem a notificação no perfil, que daí auxilia nisso também. Ou entrem lá no grupo de avisos, tem um grupo de Telegram e tem um grupo de WhatsApp. Sininho. Ativa o sininho, né? Lembre do sininho, ó, meu filho lembrou. O sininho, o que mais? Notificações que você já falou. E se inscreva no Canal. Muito E bem. compartilhe como ela já falou. Vai virar youtuber. Tudo que você está dizendo está fazendo todo sentido em minha vida. É pra estar fazendo sentido na vida de todos vocês, só que mudando a área. Então, às vezes é na família, às vezes não. Às vezes é na internet, às vezes no emprego. Vai mudar a área de vida. Mas o contexto exigido pela vida vai ser o mesmo. A vida tá pedindo para que a gente olhe aonde é que você tá contando histórias de limitação. Essas limitações são reais ou elas estão somente na sua cabeça e você está colocando essa limitação na sua cabeça. Sabe? É você que tá colocando as algemas invisíveis e tá andando assim, ó, que nem escravo. É você que tá escolhendo ser escravo. Você tá vendo, não é uma limitação real. Certo? A limitação real, você não perdeu uma perna, você não tá... Não é uma limitação de lei, não é uma limitação geográfica. É uma limitação do inconsciente. E o para quê que você tá contando essa história de limitação? Porque até as outras, né? Na medida do possível, são transponíveis. Joia? Um beijo pra vocês, um bom domingo. Agradeço de verdade a atenção, a paciência, porque eu falo bastante. A paciência de vocês. E qualquer coisa, vão lá no canal e assistam as outras lives. Eu sei que agora vai ficar comprido para quem tá pegando o bonde andando, mas se possível, assistam as outras, para vocês perceberem, pelo menos a essa do Portão 60, né? Peguem do Portão 60 a primeira, daí agora a segunda, vai ter a terceira live, e façam essa construção. Eu sempre tento fazer o link, né? Dos portões um atrás do outro, mas nem sempre é possível. Talvez vocês, buscando aulas passadas, faça mais sentido. Joia? Um beijo no coração de vocês.
Bom domingo, aproveitem, descansem. Escrevam. Coloquem tudo no caderno. Tirem daqui e coloquem no papelzinho. Tá? Beijo pra vocês.